15 minutinhos para as 11 horas da manhã, de volta com liberdade de opinião, com Boris Casoy, com Fernando Mollica. Governadores de 11 estados foram ao Supremo contra a lei que mudou o ICMS sobre os combustíveis. Aquela lei que estabeleceu que os estados deveriam determinar uma alíquota só para a cobrança de ICMS. Além disso, pelo texto, o imposto passou a incidir uma vez só também. Segundo os governadores, a lei fere gravemente o Pacto Federativo e o princípio da autonomia dos entes subnacionais. Vamos lá, Boris, Mollica, por aqui. Mollica, além da discussão que é muito complexa, né? Se é realmente uniformizar o ICMS, se é isso que vai ter o efeito esperado na bomba, se é isso que vai fazer diferença realmente no bolso do brasileiro, tem esse argumento dos governadores de que fere, né, a independência dos estados de praticarem ali as suas taxas de impostos desejadas, a livre concorrência, inclusive entre os estados. Agora, já era de se esperar que isso fosse questionado no Supremo. Existe? Qual a tua previsão aí, hein, Mollica? Outras medidas também estão lá sendo questionadas, tem mais outras questões também lá no Supremo ainda a respeito do ICMS. O que a gente pode esperar desse assunto que é tão complexo, hein? Olha, o que faltou foi negociação política, né? Faltou negociação. É que desde o primeiro momento, o presidente Jair Bolsonaro, ele culpou governadores, ele culpou o ICMS dos combustíveis. O verbo é esse, culpou. Ele tirou a responsabilidade dele e jogou a conta, jogou o problema nas costas dos governadores. Isso teria que ter sido conversado. O ICMS em alguns estados é muito alto. Aqui no Rio, 34% sobre a gasolina. É muito alto, sim. Mas isso tem que ser conversado. Não basta só você criar um problema. Não basta apenas você criar, isso não é problema meu. Lembro isso, quando o governo tira os impostos federais dos combustíveis, isso representa apenas 1% da arrecadação do governo federal. No caso dos governos dos estados, em média, isso representa 15% da arrecadação, é muito dinheiro. Outro dia eu conversei com o deputado Pedro Paulo, ele está dizendo que aqui no Rio a previsão é essas mudanças todas na legislação do ICMS podem gerar um prejuízo anual ao Rio de Janeiro de 8 bilhões de reais. Isso por ano. Em 10 anos, 80 bilhões. É muito dinheiro. Isso tinha que ter sido conversado. É justo reduzir impostos? Sim. Ontem, o Joe Biden, pátria do capitalismo, Joe Biden estava ali defendendo o fim, ou pelo menos uma moratória dos impostos federais sobre os combustíveis, se eu não me engano, por 6 meses. A França está subsidiando, houve mudanças na legislação de impostos sobre empresas petrolíferas que estão ganhando mais dinheiro. Tudo isso pode e deve ser discutido. Agora, teria que ter tido um clima mais ameno. E aí, no fim das contas, vai tudo parar na justiça. Outro dia, o ministro André Mendonça deu uma liminar impedindo contra o governo dos estados, uma liminar numa ação proposta pelo governo federal. Agora os governos estaduais vão ao Supremo Federal, aí tem eleição, fica uma confusão danada, quando isso teria que ter sido mais bem conversado, teria que ter sido conversado. Ia resolver? Não sei. Os governadores também estão muito intransigentes em relação a não ceder, para não ceder nada em relação ao ICMS, mas teria que ter havido uma conversa. Agora virou isso, virou briga política, virou briga judicial, sei lá como é que isso vai acabar. Vai ser uma confusão danada, é uma história muito difícil de ser resolvida. Não adianta, política tem que ter conversa, tem que ter negociação, e isso tem que ficar claro para a população. Olha, eu vou arrecadar menos com o ICMS, pode ser que isso prejudique educação e saúde, pode ser que prejudique segurança. Olha, mas a gente tem que fazer isso porque é algo complicado. Enfim, e a gente está num país também que os alimentos também estão subindo muito, isso também é relevante, isso também é muito relevante. Enfim, está tudo errado e foi parar na justiça, e justiça mais uma vez vai ter que decidir, o que é muito ruim. Isso não era para chegar até lá. É com vocês. Valeu, Mollica. E aí?